Hoje o vídeo é sobre pasta americana. Olá, eu sou a Renata, eu sou cake designer e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para manipular a pasta americana. Eu vejo muitas dúvidas básicas sobre esse produto, né? Muitas dificuldades que iniciantes e até confeiteiras enfrentam aí, então eu resolvi gravar esse vídeo para tirar todas as dúvidas de uma vez por todas e para vocês acompanhar melhor todo o conteúdo que eu colocar aqui de pasta americana. Aqui no canal já tenho alguns conteúdos, eu decoro biscoito com ela, eu fiz bonequinho, eu já fiz aplique e ainda quero colocar ainda muito mais, então por isso que eu achei importante gravar esse vídeo tirando todas essas dúvidas, tá? Então vamos começar do começo. O que é pasta americana? A pasta americana basicamente é feita de açúcar de confeiteiro, glucose, gelatina e gordura vegetal, basicamente, tá? Então essa mistura forma essa pasta doce que serve pra gente cobrir bolos, fazer modelagens e, gente, tem uma gama aí de coisas que a gente pode fazer e tudo muito decorado, muito legal, né? E antigamente, gente, eu vou fazer quase 20 anos de confeitaria, antigamente a gente precisava fazer, porque não existia essa gama de marcas que existe hoje em dia, de marcas, tem sabores, tem cores diferentes, então eu recomendo fortemente que você compre, tá? Sempre compre pronta. Eu não conheço, nunca testei assim, não conheço todas as marcas assim na prática, mas a maioria são boas, tá, gente? Que eu vejo também vídeo de outras confeiteiras. A maioria hoje em dia você pode confiar, pode comprar, mas eu acho que vai muito do gosto pessoal, eu acho que tem que ir testando, mas é assim, é muito melhor do que fazer. Dá muito trabalho, né? Até pegar o ponto certo. Ai, gente, não queira ter esse trabalho, tá? Então, primeiro ponto, compre pronta, tá? Então, segundo ponto, vamos falar de tingimento, tá? Eu não vou mostrar isso na prática, o tingimento hoje, é uma aula mais teórica mesmo, mas o próximo vídeo que eu for fazer alguma coisa, eu vou mostrar na prática, tá? Sempre use corantes em gel, tá? O líquido não vai chegar no ponto que a gente quer, na cor que a gente quer, e também líquido, a pasta americana não gosta de água, de umidade, então a gente sempre vai usar o em gel. Os corantes em pó, a gente vai usar aqueles fininhos, a gente vai usar para pintura, tá? E aí também é um outro caso, mas se eu quiser tingir a pasta americana, são corantes em gel, que hoje em dia também tem uma série de corantes, você pode misturar, você pode clarear, você pode escurecer, né? E uma dica muito importante é que assim, depende muito da sua demanda, né? Se você tá trabalhando com isso, ou de repente vai fazer só alguma coisa para casa, que são coisas, coisa pequena, quantidade, né? Quantidade mínima, enfim. Mas o importante é que quando você for decidir fazer alguma coisa, que você já estabeleça as cores que você vai usar. É legal que você faça um teste. Então, por exemplo, você vai fazer um bonequinho. Então, que você faça um teste desse bonequinho, veja as cores desse bonequinho. Então, o braço é que cor? É cor da pele? É um cachorrinho? Ele é preto? Ele é marrom? E aí você pese cada parte dessa modelagem, você pese o quanto você vai usar daquela cor, para que você não tenha desperdício. Então é importante que você pese para você na hora que for tingir. Então você compra um pacote branco e você vai dividir aí nas cores que você vai tingir. Então é legal que você faça um teste, pese as pecinhas para você tingir e não ter desperdício, tá? E aí você vai tingindo e é legal que você coloca tudo em saquinhos pequenininhos, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Você vai tingir, aqui tá tudo junto, aqui já tá meio bagunçado, mas ó, por exemplo, aqui só tem um pacote com um negocinho dentro, tá? Então é legal que você vai tingindo e colocando em saquinho, não precisa ser esse saco enorme, acho que eu tava assim e coloquei nesse. Mas é legal que você vá tingindo e colocando em saquinhos bem fechados, tá? É melhor saquinho do que... Eu ia falar filme plástico, mas eu acho melhor saquinho,
porque depois você pode reaproveitar, enfim, que aí é só de pasta americana, não tem problema nenhum, tá bom? E é legal que você faça esse processo de tingimento, principalmente se for um processo de produção, né? Então, vou fazer esses bonequinhos. Eu já pesei tudo, já sei as quantidades de cada cor para não ter desperdício. Você tinja pelo menos um dia antes. Por quê? Principalmente se o tempo estiver muito quente, a manipulação dessa pasta americana, lembra, é uma gordura. Então, o que ela vai fazer? Ela vai esquentar e vai amolecer. Então, pelo menos, eu prefiro tingir tudo de uma vez, tudo que eu vou precisar um dia antes. No dia seguinte, ela já esfriou, ela já voltou ao ponto certo dela, então eu vou conseguir manipular melhor essa pasta americana, principalmente se for fazer algum bichinho, né, que eu preciso de uma estrutura melhor, enfim. Então eu recomendo que você faça isso ou tipo de manhã e à tarde, mais no final da tarde você modele ela, ou você passa um dia antes, que é o que eu faço, tá? A outra coisa é quanto à cor, né? Como eu falei, depende muito da quantidade que você vai usar. Mas se você já trabalha com pasta americana, se você recebeu um pedido grande, não só em bolos, mas em modelagens, e dependendo de algumas cores, gente, eu não tinjo mais em casa. Então, por exemplo, eu sempre compro vermelho e preto. São cores que vão precisar de muito corante, dependendo aí do tom de vermelho que você quer. E preto, aquele bem preto, pretão, ele vai querer um pote inteiro de corante, fora o braço, né, gente? Que a gente vai ter que ficar lá sovando, ficar amassando. Então, essas cores eu não faço mais em casa, eu compro pronta. Aí, dependendo também, tudo que for fazer vai ser azul, tudo que for fazer vai ser amarelo. Já compra pronto. Gente, busca praticidade, tá? Busca praticidade e o valor, assim, a diferença é muito pouca, tá? Outro ponto, então, armazenamento, gente, é uma coisa muito importante. Pequenas porções no saquinho, tá? Depois que eu abri, né? Eu tenho aqui, ó, uma pasta americana que eu costumo usar. E aí eu abri e acabei deixando, eu só peguei a porção que eu ia usar. Isso é importante, tá? Pega só a porção que você vai usar, não manipula, não pega na mão toda a pasta americana. Se você sabe que não vai usar todo o pacote, não manipula. Quanto mais o alimento manipulado, mais as chances de ele ter bactéria, por mais limpa que esteja a nossa mão. Então assim, vai pegando aos poucos e vai guardando que ela vai durar mais tempo, tá? Então aqui no caso eu usei, deixei na própria embalagem, não foi o correto a se fazer, porque depois de aberto o legal é tirar daqui, tá? Então assim, eu deixei na própria embalagem, mas eu coloquei no saquinho. Mas qual é o certo fazer? Tira daqui, eu vou tirar dessa embalagem, apesar que ela não endureceu, tá? Mas eu prefiro tirar daqui, ó, ela não tá nenhuma parte durinha, eu não vou manipular muito ela. E o que eu vou fazer agora? Vou passar o filme plástico, tá? É a melhor maneira de proteger ela da umidade. Então, você nunca vai guardar ela na geladeira, tá bom? Você vai guardar em local seco, bem embalada, dentro de uma caixa própria com a pasta americana. Então, aqui, ó, vou vedar bem a pasta americana, certo? E vou ainda, depois desse filme plástico, vou colocar dentro do plástico, vou fechar bem. Se quiser, você pode colocar aqui uma etiqueta do dia que você manipulou, tá bom? E você vai colocar dentro de uma caixa com tampa, tá? Para que não entre nenhuma umidade do ar, tá? Lembra que eu falei do Glacier Real? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo do Glacier Real, que ele também não gosta de umidade, que quando tá o tempo chuvoso, né, influencia. A pasta americana é a mesma coisa, tá? Então sempre num pote fechado, só com pasta americana. E aqui você pode guardar todas as sobras que você for usando aí da sua pasta, tá? Próximo tópico. Vamos falar agora sobre CMC. O CMC, eu já vou adiantando, tem algum vídeo aqui também que eu falo. O CMC, gente, ele é um, como que fala? Esqueci o nome. Ele é um estabilizante, tá? Então, o que vai acontecer? Principalmente em dias úmidos, a pasta americana,
ela vai ficar mais pegajosa. Então, se tiver um tempo muito chuvoso, se você mora num local que tá chovendo muito, você vai ver que só de pegar a pasta americana, ela vai começar a melar, tá? Porque ela é feita de açúcar. Então, o CMC tem diversas marcas também, ele vai servir para dar uma estabilizada aí na textura da pasta americana. Aí a quantidade vai depender muito do que você for fazer. Então, por exemplo, para cobrir um bolo, geralmente a gente não coloca, mas se você tiver muito esse problema de melar, de tempo chuvoso, aí eu recomendo que você coloque um pouco sim para estabilizar a textura. Se for para bonequinho, se você precisar de uma estrutura para, né, de pé, aí a gente vai colocar bastante. Isso eu vou explicando durante as práticas que eu for fazendo aqui nos vídeos. Mas é importante sempre que você manipule com pasta americana que você tenha o CMC em casa por causa disso. Quando o tempo tá seco, aí já é outra história. A gente nem precisa mexer muito com o CMC, tá? Aí aproveitando então sobre isso, eu vou mostrar agora a placa que eu tenho para fazer meus bonequinhos e como que algumas dicas de quando abrir essa pasta americana, o que a gente vai usar, o que a gente não pode exagerar. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, essa é a minha placa atualmente que eu uso para fazer bonequinhos, para trabalhar com pasta americana e ela não grude na minha mesa, porque se eu pegar a pasta americana do jeito que eu acabei de mostrar para vocês, colocar direto na minha mesa, ela vai grudar. A gente só vai usar a mesa direto se não tiver outra opção ou quando a gente precisa abrir para cobrir um bolo, que é um vídeo também que eu tô devendo aqui para vocês de como cobrir um bolo com pasta americana, tá? Mas aí você vai precisar sempre colocar alguma coisa para não grudar. Eu gosto de amido de milho, mas também não pode exagerar, porque senão vai endurecer muito, ressecar muito a sua pasta americana, tá? Mas isso aí, esse vídeo de cobrir bolo, eu vou ficar devendo. Mas se você não tiver outra opção, você pode usar essa questão do amido. Mas eu vou dar algumas opções bem legais e baratas para vocês. Não faz muito tempo que eu descobri essa placa de corte. Isso daqui é de costura, tá, gente? Isso daqui é uma placa de corte de costura. E aí eu gostei bastante dessa opção, porque aqui não gruda quando eu manipulo, quando eu faço o bonequinho. Outra opção também, tem placas próprias, tá? De pasta americana no mercado. Mas, enfim, você também pode escolher. E outra opção também, que eu não tenho aqui, mas uma opção muito legal para você usar e barata, principalmente se você está começando, é placa de EVA. Isso, aquele EVA que a gente usa para fazer trabalhinho de criança, também você pode usar e não gruda. Aí você também pode deixar secando, enfim, é o que eu recomendo para você apoiar a sua pasta americana. E uma última informação é sobre a secagem depois de algum desses produtos prontos, né? Então, vamos falar de aplique, bonequinhos. Você vai deixar secar no temperatura ambiente mesmo, tá? Você pode deixar em cima dessa placa de corte, em cima da placa que você trabalhou, ou até mesmo em cima daquelas gradinhas de bolo, né? Para ela secar bem, dependendo aí do aplique, se você vai colocar em algum doce, né? E o bolo também é recomendável que você deixe descansar um pouco esse bolo depois de manipulado, depois de coberto com a pasta americana. É sempre bom ter um descanso a temperatura, ao ar livre não, né? Mas temperatura ambiente. Quem tiver ar-condicionado também ajuda bastante a estabilizar aí a pasta depois de manipulada, né? Voltar aquele normal que eu falei agora há pouco. Então é bem recomendado. E essas foram as dicas que eu queria deixar aqui prontas, enfim, salvas para que vocês consigam fazer os trabalhos que já tem aqui no canal e os próximos trabalhos que eu for ensinar com pasta americana. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou adorar te ajudar, tá bom? Então até a próxima semana, um beijo!